Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje o vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente, tá? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês? Sim, vou contar hoje um pouco da minha história pra vocês. Um pouco do que eu lembrar da minha trajetória pra vocês, tá? Eu me chamo Carolina Souza da Silva. Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal aqui comigo. Se você não é inscrito, se inscreve agora aqui no meu canal. Deixa teu like, comente, compartilha este vídeo que vai me ajudar muito, gente. Então é isso, povo. Vamos para mais um vídeo no canal comigo? Vamos lá. Vamos lá, gente. Começando. Gente, eu me chamo Carolina Souza da Silva, tá? Eu nasci na cidade de Feira de Santana, Bahia, tá bom? Hoje eu tenho 24 anos de idade, moro no interior de São Paulo, tá? Tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, que se chama Clara Souza Tomé, tá? Sou juntada, não sou casada no papel, mas eu sou juntada, moro junto com o pai da minha filha, que se chama Janderson Laurindo Tomé. Estamos juntos aí em torno de 3 anos, vai fazer agora. Agora, dia 2 de novembro, vai fazer 3 anos que estamos juntos, tá bom? E eu vou explicar pra vocês a minha história. Gente, o meu pai e minha mãe moram na Bahia, tá? Que se chama Adilson Bezerra da Silva. E minha mãe se chama Maria Inês dos Santos Souza. Negócio assim. O que eu quero contar pra vocês é uma coisa que eu não sou de contar pra ninguém. Eu não sou de contar. Essa história eu não conto pra ninguém. A não ser pra pessoas próximas de mim, amigos, parentes que já conhecem a minha história. Mas internet, essas coisas eu não sou de contar. Mas como é minha história, eu vou contar. Porque a gente não pode ter vergonha. A gente tem que ter vergonha, gente, de matar, de roubar, de estrupar, de se matar e etc. A gente tem que ter vergonha disso. Vergonha da nossa história a gente não pode ter, porque a nossa história é uma experiência que a gente está vivendo e que a gente vive. É uma história, vamos dizer que é um gesto que marca a nossa vida, que fica guardado com a gente para no futuro a gente contar, para servir de experiência, de incentivação para alguém que tá assistindo a gente. E assim, gente, pelo pouco que me falaram da minha história, quando eu era pequena, não foi uma história muito boa. Foi bastante triste minha história nenenzinha, quando eu era pequena. Eu, assim, nasci e eu fui praticamente abandonada, entre aspas. Tá bom, gente? A minha mãe verdadeira e meu pai verdadeiro não teve condições de cuidar de mim. Quem cuida de mim hoje é a minha tia, que se chama Luzia Bezerra da Silva, que eu chamo de mãe, que me pegou desde os 6 meses de vida. Vamos se dizer que cuspiram eu e ela já pegou eu pra cuidar. Vamos se dizer assim, entre aspas, tá, gente? E ela me explicou um pouco da minha história, né? Que meus pais não teve condição de cuidar de mim, porque eles eram alcoólatras, bebia, e não tiveram tanta condição de cuidar de mim. Mas eles não têm só eu de filha. Eles têm mais 3 filhos que não moram aqui. Mora na Bahia lá com eles. Que é 2 irmãs e um irmão meu que infelizmente já faleceu. Que Deus levou. Que hoje eu creio que está descansando com Deus nos braços do Senhor. Quando é a hora, é a hora. Meu irmão se chamava Kaique. E ele faleceu. E eu tenho 2 irmãs, que chama Maruza e Karine. Não mora aqui, mora lá com meu pai e com a minha mãe lá na Bahia. Mora lá perto deles. E aqui no interior de São Paulo, a minha tia só trouxe eu, tá? E ela pegou eu pra cuidar, gente. Ela pegou pra cuidar desde 6 meses de vida, trocou minha fralda, deu leite. Não deu peito porque não, né? Mas trocou minha fralda, se preocupou de levar no médico, se preocupou com tudo. E ela se juntou com meu pai hoje, que chama Ronaldo, que foi namorado dela na época, virou marido, acho que eles ficam uns 27 anos, uns 20, eu não lembro, uns 27 mais ou menos, junto. Ele também ajudou a cuidar de mim desde 6 meses de vida,
Então hoje eu considero ele como meu pai de verdade e ela considera como minha mãe de verdade. Porque pra mim, gente, mãe não é quem coloca no mundo. Mãe não é quem encosta a gente, que tira a gente. Mãe é quem cuida. Mãe é quem se preocupa. Mãe é quem... Ai, nem vou falar. Mãe é quem leva no médico, tá ali no dia a dia com você, acompanha o seu crescimento, essas coisas. Eu me emociono, gente, porque é difícil. É muito difícil. Pera aí. Eu me emociono porque é difícil, gente. Hoje eu sou mãe. Hoje eu sou mãe. E eu sei como é difícil ser mãe. Não é fácil, né? Mas assim, pra uma pessoa engravidar, colocar uma criança no mundo e não cuidar, pra mim não é mãe. Pra mim não é mais mãe. Não é. Só colocou no mundo pra falar que virou mãe. Mas pra mim não é mãe. Eu perdoo a pessoa porque ela fez isso? Perdoo. Eu perdoo. Só que o meu perdão não vale muito. O que vale é o de Deus. Então não vai se resolver comigo, vai se resolver com Deus. A pessoa já conversou comigo, pediu perdão, falou tudo, conversou comigo, veio atrás de mim tudo, eu perdoei, conversei. Infelizmente a pessoa depois sumiu, não manda mais mensagem, não liga, sabe? Não manda mensagem pra saber se a neta tá bem, se precisa de alguma coisa, nada. Só que isso aí, gente, eu não quero falar aqui no vídeo, é coisa pessoal. Eu quero falar da minha vida. E foi isso, gente. Quando eu nasci, eu também nasci com um probleminha de saúde. Eu nasci com mancha no pulmão. Minha tia falou assim, a minha tia que eu chamo de mãe, tá? Se eu falar tia é porque é minha mãe. Falou que eu quase morri. Eu fui parar no hospital convulsionando. E o médico olhou pra cara dela e falou assim, Dona Luzia, em 5 minutos, se a Carol não chegasse aqui, ela não estaria mais aqui, ela estaria morta. Porque tava convulsionei até a morte quase, gente. E eu acho internada. Minha tia explicou que eu fiquei internado, tudo, tomando antibiótico para aquela mancha sair do pulmão. E graças a Deus deu tudo certo, saí, eu me recuperei e saí do hospital. Não tive, gente, amor de mãe nem de pai. Eu tenho amor de tia e pai, assim, porque se juntou com a minha mãe e tal, mas hoje eu considero ele como pai, gente. Eu tenho contato dele, ligo pra ele liga pra mim, ele pergunta da minha filha, pergunta como a gente tá, é meu pai. Mas pai, que eu falo pai de sangue, mãe de sangue, não tive esse dom. O que aconteceu? Minha tia pegou pra cuidar e ela veio pro interior de São Paulo. A gente morou ali no São Sebastião. Minha mãe sempre morou ali. Tá morando lá até hoje, ali no São Sebastião. A gente começou a morar ali. A gente teve muitas dificuldades depois que a gente saiu lá da Bahia e veio pra cá. Porque minha mãe tava começando uma vida cuidando de mim e também até dos netos. Porque ela pegou também 2 netos dela pra cuidar, né? Então ela tava começando a vida dela. Só que na época, minha mãe só tinha um neto, que era o meu primo, que se chama Matheus. A Anitta, que é a minha prima, não tinha nascido ainda. Só nós dois tava crescendo e tal. E minha mãe tava começando a vida, então tava bem difícil pra ela. Então ela não trabalhava, e nem meu pai. Então a gente passou por muita dificuldade, muita mesmo. A gente passou fome. A gente precisa beber uma água, porque é difícil contar nossa história, viu? Meu Deus, é um baú. A gente passou fome, passou necessidade, coisa de família. Eu lembro até hoje que a minha mãe catava sucata, reciclagem, pra cuidar da gente. Pra dar alimento e sustentar a gente. É difícil. Tirava dela pra dar pra gente, ela e meu pai. Eu lembro até hoje disso. Eu era a maiorzinha, que eu sou a mais velha, gente. Eu tenho 24. Então eu sou a mais velha dos irmãos aqui, criado aqui no interior de São Paulo. Porque eu considero meus irmãos, Matheus, Anitta e a minha irmã, que também veio a óbito, que faleceu, que se chama Natália. Eu considero eles como meu irmão. Então minha mãe fazia isso, ela se virava pra cuidar da gente, minha mãe e meu pai. Se virava. Eu lembro até hoje que quando ela começava a fazer, ela fazia bico, ela tinha um dinheirinho dela e ela pagava as pessoas pra ficar com a gente, pra ela ir trabalhar. E pessoas de confiança, que é pessoas assim, gente, que eu guardo no meu coração até hoje. A Leda, que se foi, que cuidava de mim.
Ela faleceu também, a Leda. Gente, ela era uma ótima babá. Ela cuidava muito bem da gente. Eu lembro até hoje. Os cuidados dela eram muito bons. Eu amava ficar com ela. Só que ela também veio a óbito. Ela já faleceu. E é isso. Então, gente, a gente passou por uma história muito sofrida. Aí minha mãe veio pra cá. Tudo, se ajeitou na vida. Graças a Deus ela arrumou um serviço. Meu pai também trabalhava na época. Mesmo arrumou um serviço, trabalhou na época. Aí ela tá até hoje nesse serviço. Aí a nossa vida já começou a se endireitar. Né? Aí o meu avô, na época, deu uma casa pro meu pai morar. Que hoje é do meu pai. Porque meu avô e minha avó faleceu também. Que hoje é do meu pai. Meu pai daqui, tá, gente? Não da Bahia, daqui. Que hoje é dele tudo. A gente morou lá por uns tempos. Depois a gente se mudou pra Campinas. Depois de Campinas a gente voltou pra cá de novo. Pro Jardim São Sebastião. Ficou por lá. Aí meu pai e minha mãe se separou. Aí cada um seguiu o seu caminho. Minha mãe foi embora, meu pai ficou na dele. E ele se separou. Deixa eu cortar o vídeo, não vai ficar muito longo. E, gente, eles se separaram. Aí cada um seguiu a sua vida, né? Depois reataram o relacionamento de novo. E depois separaram. Agora estão definitivamente separados, são amigos. E eu comecei a estudar. Comecei a conhecer gente. Comecei a crescer. Aí a minha irmã, a Natália, engravidou da minha prima, da Anitta. Teve a Anitta começou a crescer. Eu ajudava a cuidar da Anitta, trocava fralda. Gente, depois que todo mundo cresceu, a Anitta e o Matheus, era uma guerra. A gente brigava, a gente se matava. A gente parecia irmão de sangue, a gente se matava, gente. Se matava mesmo. Fofocava da vida do outro, fofocava com a minha mãe, o que a gente fazia, o que a gente aprontava. E assim, gente, eu comecei a ir pra igreja. Eu lembro até hoje, eu comecei a ir pra igreja adventista. Nessa que eu comecei a ir pra igreja, eu me batizei na adventista. Só que eu batizei pela carne. Não foi Espírito de Deus, não. O homem tava no meu ouvido, pastor, se batiza que eu vou colocar você no IASP e tal. E eu, bestona, criançona, batizei. E depois, gente, que eu batizei, minha vida virou de cabeça pra baixo. Até minha mãe fala isso até hoje. Minha vida virou de cabeça pra baixo. Comecei a conhecer o mundo. Comecei a beber. Comecei a fumar maconha. Usava lança-perfume. Nunca usei droga, cocaína, nada. Graças a Deus. Nunca fumei cigarro. Experimentei, mas não gostei. Mas eu fumava maconha, lança-perfume, narguilé. Comecei, gente. Minha vida já começou aí, errada. E aí depois eu fiquei um pouquinho na igreja, fui pro mundo, fiquei um pouquinho no mundo, depois eu conheci a igreja Assembleia de Deus. Fiquei nessa Assembleia de Deus. Aí o pastor veio no meu ouvido. Batiza, porque aí você vai ser líder do negócio de jovem. Eu já falei, pastor, não quero. Eu quero ficar como eu tô aqui. Porque já aconteceu isso comigo de eu batizar pela força do homem, porque eu ia virar isso, ia ser aquilo, eu não quero. Quando tiver preparado, eu venho aqui e falo pro Senhor, batiza, eu não quero. Aí ele me tirou, aí ele falou, beleza. Aí depois disso, aí eu não fui mais pra igreja, gente, não fui mais pra assembleia. Voltei pro mundo de novo. Aí comecei a usar droga, beber, pior, viu, gente? Comecei pior, mentir pra minha mãe, sair nas madrugadas, falar pra minha mãe que eu tava indo pra igreja, eu tava indo pra peão, festa, baile funk. Gente, quantas vezes eu já fui pra baile funk e pessoas dando tiro perto de mim e eu tive que correr, porque era briga, né? Dentro de chácara sempre tem briga. Aqui onde eu moro, na chacrinha daqui do Amanda que eu ia. Sempre tem briga aqui pra cá. Sempre tinha briga. E eu, perto de gente que jogava garrafada, tudo. Era pessoa que usava droga, oferecia pra mim, eu não aceitava. Tá, gente? Era muito difícil aceitar. Pessoa de outras pessoas, assim, copo, era muito difícil. Pegava mais das meninas, assim, das minhas amigas e tal. Pegava, bebia, usava com elas tudo, mas não droga, cocaína, né? Maconha, essas coisas, gente, coisa de adolescente. Fiz a minha primeira tatuagem, nome da minha mãe. Depois eu fiz a minha segunda tatuagem aqui. Essa aqui foi minha terceira, que é o nome do meu macho. Mas essa daqui eu fiz, foi recente. E aí, gente, comecei a ficar no mundo, usar droga. Tinha depressão, tive depressão, ó. Meu braço, se você, aqui não sei se vai dar pra ver em vídeo, mas meu braço é todo, ó, não vai dar pra ver. Mas se vocês for ver aqui, é todo cortado, todo. Eu pegava a navalha e cortava, porque eu era depressiva.
Depois que eu saí da igreja, eu não sabia mais o que era Jesus, não tinha mais amor por Jesus, nem acreditava mais em Jesus. Então eu começava a me cortar, tinha depressão. Graças a Deus nunca pensei em me matar, né? Vinha as palavras na minha cabeça, mas graças a Deus nunca tentei, nunca pensei. E depois eu tinha uma amizade com uma menina que mora ali num tal cidade que eu não vou falar em respeito, nem vou falar o nome dessa pessoa, que também essa pessoa não fala mais comigo hoje. Foi através dela que eu conheci Jesus de novo, que eu fui pra igreja de novo, foi através dessa menina. Ela me chamou, falou, cara, vai lá, se você gostar, você fica, se você não gostar, você não precisa nem mais. Ela me convidou para um ministério que tinha na Amanda. E era um ministério vivente, fogo, sentia Deus mesmo. Gente, o nome da igreja era Igreja Pentecostal, da Graça de Deus. Eu lembro até hoje, os pastores deles, até hoje, pessoas que eu conheço, eu converso, tenho na mesa social, tudo. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei nesse ministério, nessa igreja, e a pastora nem me conhecia. Eu tava com uma blusa de frio verde, uma calça preta leg. E ela olhou pra mim e falou, chama essa menina aí. Quando eu cheguei perto dela, eu já me arrepiei, gente. Eu já senti uma coisa assim, extraordinária. Parece que era Deus mesmo. Quando ela falou, chama essa menina aí. Fui até o altar, que eu não entendia nada. Fui até o altar. Ela falou assim, eu vejo o espírito da morte te rodeando. E mais, Deus me revela que o teu pulso tá todo cortado. Que você já tentou se matar. Já viu o pensamento de morte, mas hoje Deus tá quebrando todo o mal, todo o espírito da morte. Deus tá te renovando, Deus tá te trazendo de novo pra um lugar que não era pra você sair. E Ele tá te renovando hoje. Quando ela falou isso, eu já caí no chão, gente. Aí quando eu levantei, ela falou, filha, é verdade? Eu falei, é. Aí eu mostrei meu pulso, gente, meu pulso todo cortado. E tudo que Deus falou com ela ali era confirmação. Meu pulso todo cortado, eu era depressiva, eu tinha tudo. Depois daí eu fiquei nesse ministério, porque eu gostei muito, eu fiquei. Passou anos, eu batizei nesse ministério, eu amei, gente, amei mesmo. Eu batizei nesse ministério, né, conheci pessoas. E assim, fiquei firme, gostei, gente. Mas por um motivo aí, eu saí. Motivos de problemas pessoais também, eu saí. Quando, gente, você dá brecha pro inimigo, ele entra pra rasgar tudo, pra detonar. Ele não entra pra brincar com você, pra sapatear. Ele entra pra detonar a sua vida mesmo. Entendeu? E foi isso que aconteceu comigo. Eu saí. Depois que eu saí, comecei a beber de novo. Quando eu saí desse ministério, comecei a beber de novo. Aí foi na onde que eu conheci o pai da minha bebê, o Janderson, meu marido. Conheci ele. E a gente só saía, sabe, gente? A gente começou a conversar, a gente só saía. Ele era motorista de uma empresa que eu trabalhava. Ele era motorista da empresa que eu trabalhava. Ali no Aras, no Montemor. Aí a gente se conheceu. Aí a gente começou a sair, começou a se conhecer. Gostamos um do outro. Aí depois, eu acho que em 2 meses, a gente começou a morar junto. E viramos um casal. Com 6 meses, eu vou cortar pra não ficar muito longo, gente. Com 6 meses, eu engravidei da minha Ser. Com 6 meses eu descobri minha gravidez. Minha gravidez foi assim, gente. 4 anos eu tava tentando engravidar. Eu era casada, com papel e tudo, com uma pessoa. Com essa pessoa, entre 4 anos que eu fiquei com ela, eu tava tentando engravidar. Com ele, tentando engravidar. Não dava certo. E também a pessoa não tinha nem interesse de ser pai, né? Então, eu era da igreja. Quando a pessoa não tem interesse, não tenta. Então Deus fez o quê? Não insistiu na minha vida, não insistiu em fazer eu ser mãe, entendeu? Hoje eu tudo entendo que é propósito e coisa de Deus. E eu 4 anos tentando engravidar e nada, fui até no médico. O médico simplesmente olhou pra minha cara, deu risada e falou, moça, que mulher que não consegue engravidar? Mulher foi feita pra ser mãe. E ele riu da minha cara. E eu saí assim tão desanimada, tão triste desse hospital, sabe? Eu falei, nossa Deus, será? Fiz campanha pra engravidar e nada, gente, nada. Conheci meu marido, com 6 meses eu engravidei, gente. Mas foi assim. Eu engravidei praticamente menstruada, gente. Menstruada. Em abril, no final de abril eu engravidei. No final de abril do ano retrasado eu engravidei.
E meu marido sempre foi o sonho dele ser pai. Comigo sempre foi um sonho dele, porque ele já tem mais 3 filhas fora do casamento comigo. Fora do relacionamento ele tem 3 meninas. A Clara é a quarta dele. E ele sempre foi o sonho, né? Ter filho comigo e tal. Ah, beleza. Eu falei, não consigo, não vou fazer esse sonho dele, porque eu não sou mãe, meu papel não é ser mãe. E Deus me surpreendeu, gente. Porque assim, em abril, eu ia começar a fazer até tratamento pra saber o motivo que eu não conseguia engravidar. Porque eu pensava que eu tinha até doença no útero, alguma coisa. Eu pensava que eu tinha doença. Aí eu ia começar a fazer o tratamento. Quando eu ia começar a fazer o tratamento pra descobrir o motivo que eu não conseguia engravidar, Deus veio e pum, brotou a semente em mim. Em abril, bem no finalzinho de abril, eu já tava grávida. Maio, gente, não desceu pra mim, mas eu tava sentindo enjoo. E pra mim era normal. Eu falei, deve ser sintomas da menstruação, né, gente? Tal. E nada de descer pra mim em maio. Dia 2 de junho, eu descobri que eu tava grávida de 8 semanas. 8 semanas. Aquilo ali foi um choque pra mim, porque era meu sonho ser mãe, sempre foi meu sonho. Eu sempre falava com Deus, sempre, se eu fosse ser mãe um dia na vida, eu quero uma menina. E Deus mandou certinho pra mim uma menina. Eu falei, Deus, eu quero meu primeiro filho, eu quero uma menina. E se o Senhor mandar o segundo, eu quero um menino. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Tá, gente? E veio a neném, veio a Clara, que hoje praticamente mudou a minha vida. A Clara preencheu feridas em mim, que tava aberta, buracos abertos. Ela veio pra isso. Quando eu penso em parar, quando eu penso em desistir, eu lembro da minha filha. Eu olho pra ela assim e falo, não posso parar, gente. Não posso parar, porque eu tenho uma criança que precisa de mim. Forte. E que precisa de mim como mãe. Porque, tipo assim... Deixa eu beber água, gente. Porque eu tenho vontade de chorar, eu bebo água. Porque, tipo assim... Se eu estiver triste, se eu estiver depressiva, essas coisas, minha filha vai olhar pra mim e vai falar assim, o que minha mãe tem? Aí minha filha vai se sentir, tipo assim, a mesma coisa que eu. Entendeu? Então, assim... Eu olho pra ela e eu falo, não, eu tenho que ser forte. Tem vezes que eu não tenho vontade nem de levantar da cama, mas eu lembro que eu tenho que fazer comida pra Clara. Eu lembro que tem que dar banho na Clara. Eu lembro que tem que levar a Clara no médico. Eu lembro que eu tenho que cuidar dos papéis de médico dela. Se eu não cuidar disso, quem vai cuidar? Meu marido não tem tempo. Quem vai cuidar da saúde da minha filha? Ela não pode. Então tem que ser a mãe aqui. Então, gente... Sempre quando eu tô fraca, precisando de parar, precisando de chutar o balde, eu olho pra minha filha e falo, tem que ser por ela. Tem que ser por ela, porque ela precisa muito de mim, gente. Ela vai crescer, ela vai ter que ter um exemplo de mãe, ela vai ter que ter uma mãe por perto. Pra orientar, pra dar conselho, pra ser forte, pra ensinar ela a ser forte nos momentos de tristeza, de luta, de fraqueza. Porque se eu não ensinar isso pra minha filha, lá no futuro, quando vir uma luta grande pra ela, ela vai simplesmente chegar, chutar o balde rápido e pum. É na onde a pessoa se enfia nas drogas, se enfia na prostituição, se mete em suicídio, se mata, rouba, faz tudo que é merda. Por quê? Não teve uma mãe pra orientar, não teve um pai pra orientar. Não falando que essas pessoas que tá neste mundo hoje, depressivo, droga, crime, não teve uma mãe e um pai. Teve sim, só que às vezes não ouviu a mãe e o pai. Não ouviu o conselho da mãe e do pai. Mas teve a mãe e o pai. Agora tem pessoas que passam por esse problema porque não teve a mãe e o pai perto. Então a cabeça do adolescente, dessa pessoa, bagunçou na adolescência, que quando cresceu assim, revoltado com a vida. E eu não quero que a minha filha cresça revoltada com a vida. Eu quero que ela cresça com a mente assim. Eu tenho que prosperar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que formar uma família, eu tenho que casar, eu tenho que evoluir na vida para dar orgulho pro meu pai e pra minha mãe. Porque um dia meu pai e minha mãe vai precisar de mim. Porque hoje a Clara precisa de mim. Amanhã, lá pra frente, no futuro, quem vai precisar da Clara vai ser eu, gente. Porque eu vou ficar velha. Pode ser que Deus me livre, né, gente? Eu caia numa cama e minha filha vai estar ali pra cuidar de mim. Vai dar comida na minha boca, dar banho em mim. Então, tipo assim, tudo que eu fazer por ela, que eu faço por ela, amanhã vai ser ela que vai fazer por mim. E a Clara mudou muito a minha vida, gente. E hoje, a minha vida tá mudada. Tenho uma família maravilhosa, tenho um marido maravilhoso, tenho minha filha que tá sempre comigo. Além de tanta dificuldade que eu passo,
com a mente, não financeira, porque graças a Deus não falta nada na minha casa, mas aqui, ó, mente. Tudo que eu passo aqui na mente, eu tenho força pra levantar da cama. Porque se não fosse por Deus na minha vida, gente, eu juro pra vocês, minha vida estaria muito destruída mesmo, porque eu me conheço como pessoa, minha vida estaria muito destruída. Então é Deus que tá sempre comigo, é Deus que tá me dando força, é pessoas que estão orando por mim. Eu também tô orando, eu oro muito por mim, oro pela minha família, sabe? Porque nós tem que ter Deus na vida, gente. Se nós não ter Deus na vida, a gente não prospera. Não prospera. E eu me batizei, eu fui obreira da casa de Deus, virei diácona, eu pregava, eu louvava, Deus me usava em revelação, Deus me usava em mistério, Deus me usava em pregação, Deus me usava em tudo, gente. Era a coisa mais linda da minha vida na presença de Deus. Eu creio que eu vou voltar ainda. Eu não quero voltar agora, porque eu não tô certa ainda no caminho de Deus. De vez em quando eu bebo uma cervejinha, escuto as musiquinhas que não é pra escutar. Então, assim, eu não posso voltar pra igreja agora do jeito que eu tô. Porque quem vai pagar o preço é eu. Eu quero voltar pra igreja quando a minha mente se equilibrar mesmo e falar, Carol, você tá preparada? Pode ir. Entendeu? Não falando, gente, não quero voltar porque eu uso. Não, eu creio muito em Deus. De vez em quando eu vou na igreja, ali na Nazarena, aqui, da onde eu moro, eu vou com a minha sogra. De vez em quando eu vou, eu oro. Eu tenho muita fé em Deus. As músicas que eu escuto, gente, não é funk, não. Pesadão não é pagodinho, essas coisas, sabe, gente? De vez em quando a gente bebe. De vez em quando a gente bebe uma cervejinha. Não é toda hora, de vez em quando. E é isso, gente. E essa é a minha história. Do início até o final. Não contei tanta coisa pro vídeo não ficar muito longo, mas essa é minha história, gente. É minha história de vida, é o que eu passei, é o que eu vivi. Eu passei muita tristeza, muita depressão, muitas memórias ruins na minha cabeça, desde quando eu nasci até agora. Mas isso daí é coisa que Deus vai tirando de mim aos poucos, tá? E desculpa se alguma hora eu parei o vídeo porque deu vontade de chorar, porque dá vontade de chorar. Quando a gente conta nessa história, dá vontade de chorar, porque é muita lembrança, gente. É muita lembrança, assim, boas e ruins. Entendeu? E é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a todos vocês que foram comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar teu comentário, deixar teu like e o que você achou desse vídeo. Compartilhe se for preciso. Muito obrigada a todos mesmo que ficou comigo até o final deste vídeo. Um beijo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Vamos lá, que vai ter os próximos vídeos, hein? Um beijo.